Boa noite aos nossos irmãos, aos nossos queridos irmãos da Primeira Igreja Batista Bairro Botafogo. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado ao pastor Nando pela oportunidade. Irmãos, eu estou lendo um livro que ele tem como o tema Trocando a Ansiedade pela Paz. O autor desse livro é Nathaniel Sabino. Esse momento em que nós estamos vivendo, onde há um grande comentário sobre a ansiedade. Tudo está voltado para a ansiedade. E segundo a Organização Mundial da Saúde, no mundo inteiro, há um número expressivo de 216 milhões de pessoas que está vivendo com o transtorno de ansiedade. E o Brasil, ele está no topo, exatamente aí com 19 milhões. Tudo isso antes do Covid-19, de 15 de março para cá, muita coisa aconteceu e está acontecendo. E devido à conversa com muitos amigos e conhecidos, nós vemos que há muitas pessoas convivendo com a ansiedade. E isso é algo muito preocupante. Como vencer a ansiedade, trocar a ansiedade pela paz, num caos, uma situação muito difícil em que o mundo inteiro está vivendo. Não só o nosso país, não só o nosso estado, não só a nossa cidade, não só o nosso bairro, mas o mundo inteiro. Mas existe aquela ansiedade provisória, não é verdade? Aquela ansiedade provisória que tem deixado muitas pessoas no dia a dia sofrendo. São exatamente aquelas datas significativas, né? Onde vai acontecer daqui uma semana, vai acontecer daqui 3 dias, 2 dias, e as pessoas não dormem, não conseguem esperar aquela data e entra num processo de ansiedade, comendo, bebendo e assim sucessivamente. Existe aquela pessoa que precisa falar em público, mas ela não dorme direito também, e ela fica ansiosa, né? Porque tem um compromisso de falar ao público. Uma entrevista de emprego, essa ansiedade, quantas pessoas estão desempregadas, e que bênção que se surgiu uma oportunidade agora onde a pessoa possa ter essa bênção de poder estar empregada. Há muitos alunos jovens, né, e crianças, adolescentes, período de prova, estão entrando num processo de ansiedade devido às provas, consultas médicas. Então são a ansiedade temporária. Mas existe também aquela ansiedade intensa, ansiedade duradoura, que tem atingido muitas pessoas emocionalmente e fisicamente. Por exemplo, perda de emprego. Quantas pessoas estão desempregadas e entram num estágio depressivo, de medo, que está junto com a ansiedade. Quando é que vai voltar a ter um emprego, uma família para se manter, relacionamento, né? Aquela ansiedade intensa, duradoura, relacionamento se desfazendo. Quantas pessoas com anos e anos, ou menos, 2, 3 anos, meses, que estão confinados, né?
como subiu o número de feminicídio, quantos relacionamentos de pessoas evangélicas ou não está se desfazendo, perda de prazer pela vida. Tem pessoas que não querem viver mais, não quer mais, perdeu o amor pela vida, o prazer pela vida. Mas eu queria deixar para uma reflexão um versículo só em Filipenses 4:6, somente o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses, que diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Queridos, dentro desse versículo, eu queria deixar como reflexão 3 conselhos. O primeiro conselho fala-se como trocar a ansiedade pela paz. Eu preciso fazer a minha parte. Como trocar a ansiedade pela paz? Primeira coisa, a ação que me compete. O primeiro conselho é a ação que me compete. Mas como eu vou trocar a ansiedade pela paz na situação em que hoje eu estou vivendo? Como eu vou trocar a ansiedade pela paz se eu estou desempregado, se o meu relacionamento não vai bem, se a minha saúde não vai bem, se eu não tenho muito o que comer, o que beber, se eu não posso ter contato com pessoas? Como eu vou trocar a ansiedade pela paz? Olha, se não tivesse solução, este versículo 6, Deus ele não deixaria essa palavra para meditação nossa. A palavra de Deus seria em vão. Então, o que eu vou fazer? Eu não vou conseguir fazer com que a ansiedade não exista. Não vou conseguir isso. Mas eu preciso eliminá-la. Eu não posso aceitá-la. O que eu vou fazer? Rejeitar a ansiedade é não se conformar com ela. Mas de que maneira? Através da oração. Rejeitar a ansiedade é orar a Deus e pedir: Senhor, me liberta. Me liberta. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra do Senhor lá em 2 Coríntios 12, 9, nos diz assim a palavra de Deus. 2 Coríntios 12, 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quando essa palavra me fala, Paulo, ele expressa isso aos Coríntios: a minha graça te basta. A graça de Deus, aquele favor imerecido, nada merecemos. O que nós estamos passando hoje é porque Deus, às vezes, ele quer nos levar à prova, mas não para ser apenas provados, mas para ser aprovados por ele. Então, a minha graça te basta. Então, quando Deus fala, a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa, se aperfeiçoa na fraqueza, nós não somos fracos, não, queridos. Nós somos fortes, mas nós vamos vencer esta ansiedade mediante algo que está vindo contra a partida, até mesmo contra as nossas vidas, através da oração. Orar a Deus, buscar a Deus. O segundo conselho nos fala sobre suplicar a Deus pelo que está causando a ansiedade. Suplicar a Deus por tudo aquilo que está causando ansiedade na minha vida. O versículo 6,
ele deixa bem claro para todos nós o seguinte, né? Não estejais inquietos por coisa alguma. É difícil? É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Estar inquieto, estar preocupado, deixar que a ansiedade ela vai vir. Mesmo eu não conformando com ela, não aceitando, eu não quero que ela venha. Eu preciso vencê-la, orando, buscando a Deus. Então, não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Como eu vou levar a Deus aquilo que eu estou vivendo? De que forma? Então, quando eu falo o segundo conselho, suplicar a Deus pelo que está causando ansiedade, orar a Deus, buscar a Deus, é eu colocar diante de Deus aquilo que eu estou vivendo. Mas com uma oração sincera. As pessoas às vezes estão com preguiça, elas têm preguiça de orar a Deus. É aquela oração: Senhor Deus, abençoa minha vida, em nome do Pai, amém. Em nome de Jesus, amém. Acabou. Não. A nossa oração, ela precisa chegar ao trono da graça de Deus. E é necessário, nesse momento, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. A nossa oração não pode ser como um depósito no banco. Eu vou lá no banco, eu faço o meu depósito, eu vou para casa e ali eu pago as minhas contas, as minhas faturas, as minhas despesas, faço as minhas compras e o que sobrou eu deixo ali. Não. A nossa oração é um ato de relacionamento com Deus. A nossa oração ela precisa ser ouvida por Deus. Tudo que pedis em meu Pai, em meu nome, ele vos concederá. Então, na verdade, nós precisamos ter um relacionamento com Deus de pai para filho, de servo para o seu Senhor, de súdito para um rei, de discípulo para um mestre. Já pensou nisso? A nossa oração, ela precisa chegar como o filho, ele pede ao pai e o pai está sempre pronto a ajudá-lo. A nossa oração é como um rei, né? Nós pedimos como um súdito, ele vai ao rei, ele pede, e o rei sabe da postura daquela pessoa, e ele fala: não, eu vou dar porque ela merece, porque ela faz aquilo que eu mando, aquilo que eu quero. Ela é subordinada. Discípulo para um mestre. Nós precisamos ser discípulo. Então, esta oração, ela tem que ser, ninguém vai a um banco, faz o depósito e fica lá. Não. Nós vamos ao banco, voltamos para a nossa casa, mas nós não paramos. Estamos em movimento. Precisamos movimentar. A nossa oração precisa ser movimentada. Como eu posso vencer a ansiedade e obter paz se eu estou num movimento ao contrário? Como se fosse uma roda ao contrário. Eu não posso. E o terceiro conselho nos fala assim: agradecer a Deus pelo que está suplicando com ações de graças. Então, eu só vou vencer a ansiedade e obter paz agradecendo a Deus. E de que forma eu vou agradecer a Deus? Porque se eu voltar lá atrás, quando eu suplico ao Senhor, né, pedindo: Senhor, não permita, não aceito, Senhor, o que está causando ansiedade na minha vida, eu não aceito. Porque o livro de Salmos, o capítulo 51, 17, diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Não desprezarás, ó Deus. Deus está pronto, Ele está preparado
para nos entender e nos atender. Mas a nossa petição, ela tem que ser de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, não que seja a nossa vontade. Então, esse terceiro conselho, que é agradecer a Deus pelo que está suplicando com ações de graça, como eu vou obter paz na minha vida se eu não agradeço, se eu não oro? Então, o versículo 6 de Filipenses, capítulo 4, nos fala exatamente sobre isso, né? A paz. Mas para obter paz, eu preciso entender também o que está escrito em João 14, 27, que diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Queridos, a paz de Cristo, ela reina na nossa vida. Mas é importante que essa paz, ela não passe como se fosse algo temporário, de qualquer forma. A paz de Cristo, ela tem reinado na nossa vida de uma forma espetacular. Deus, ele tem prazer na nossa vida. Ele tem prazer naquilo que nós fazemos. Então, deixo esses 3 conselhos, né, para a minha vida, para a sua vida. É necessário que a ação que nos compete, nós precisamos agir rapidamente. É necessário que nessa ação nós entendamos que nós precisamos orar a Deus para obter um resultado. E é necessário suplicar a Deus por aquilo que está causando ansiedade na nossa vida. Buscar ao Senhor e perguntar ao Senhor por que isso está acontecendo. Porque da mesma forma que Ele nos prova, Ele quer que sejamos aprovados. E também agradecer a Deus pelo que nós estamos suplicando com a ação de graças, né? Aí sim nós vamos obter a paz. Esta paz que só o Senhor pode dar. O mundo não tem essa paz, mas Deus tem. Então, que a paz do Senhor, ela seja com você, que ela seja conosco, para todo sempre. Amém. Vamos orar a Deus? Senhor nosso Deus e grandioso Pai. Senhor, nesse momento tão importante, Senhor, a qual nós estamos aqui buscando ao Senhor por uma paz, ó Deus, que ela alcança todo o entendimento humano. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa, Senhor, repreender nesse momento, Senhor, toda a ansiedade, tudo aquilo que tem, Senhor, atingido a vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes, dos idosos. Senhor, que essa ansiedade temporária, que essa ansiedade duradoura, ela seja, Senhor Deus, até mesmo repreendida pelo precioso sangue de Jesus. Que o Senhor esteja entrando nas casas, nas famílias, nos corações, nas mentes e repreendendo todo o mal. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A todos a paz do Senhor Jesus.